Você já pensou que uma nascente pode contar a história completa de uma paisagem? Aqui, no coração da bacia do córrego do Jung, em Juiz de Fora, Minas Gerais, nós mergulhamos fundo na geocologia desses sistemas. As nascentes são muito mais do que apenas o início de um rio. Elas são o ponto onde a água subterrânea aflora, sustentando ecossistemas e garantindo abastecimento hídrico. Nosso estudo focou nas nascentes helocrenas, aquelas que se manifestam como os importantes brejos. O objetivo do estudo é interpretar, através da geocologia, os fluxos de matéria e energia de duas nascentes holocrenas em Juiz de Fora, comparando como as diferenças no uso do solo e no relevo moldam suas respostas hidrológicas à sazonalidade. A área de estudo é a bacia hidrográfica do Córrego do Jung, localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. O foco são duas nascentes, a NL01 e a NL02, cujas cabeceiras de drenagem refletem contrastes no uso do solo, variando entre mata ciliar e pastagem. A metodologia dessa pesquisa foi dividida em duas partes, onde em campo fizemos a seleção e caracterização de duas nascentes locrenas baseada na metodologia de Felipe de 2009 e Felipe Magalhães Júnior de 2014, na bacia do Jung em Juiz de Fora. Após a seleção dessas nascentes, fazíamos mensalmente um monitoramento delas, correspondente aos meses de janeiro a julho, em que era mensurada a umidade do solo com o medidor de solos analógico 3 em 1 e também a carga em solução dos fluxos hídricos, com a coleta de amostras da água superficial, subsuperficial em sondagem, subsuperficial com extrator de soluções do solo e do fluxo lógico de saída dos sistemas. Aqui nessas imagens é possível observar algumas fotos que eram realizadas durante esses campos e também a foto de um dos equipamentos utilizados na pesquisa, que é o extrator de soluções do solo. A outra parte da metodologia foi feita em gabinete, em que, após as amostras coletadas, eram feitos tratamentos dos dados, em que foram gerados mapas temáticos, como mapas pedológicos, geoscobertura do solo e geológico da região, com também bases cartográficas prontas. Fizemos, além com as amostras coletadas, eram medida a carga em solução com um condutivismo elétrico portátil, e após isso geramos perfis topográficos transversais e longitudinais das nascentes, e a partir desses perfis foram produzidos perfis geoecológicos. Aqui nos resultados eu vou explicar sobre os perfis transversais e longitudinais e também os resultados dos testes de condutividade elétrica. Aqui na nascente 01 é possível observar que na parte cimeira das vertentes da nascente é possível observar uma maior vegetação e mais densa, com uma variedade de árvores e uma mata também muito mais fechada, em que a umidade também ali era muito grande. Ao longo da encosta em que você vai descendo e se aproximando da nascente, é maior uma presença de gado, então a vegetação ali é comum aquela graminha alta e seca, e a umidade também é bem mais baixa. Isso só vai mudar novamente quando nós aproximamos da nascente, em que há uma variação do tipo de solo, em que encontramos organossolo e gleissolo, e também uma variação da vegetação novamente, em que encontramos vegetação higrófila, protegendo ali a área da nascente de maior aproximação do gado. Já na nascente 02, a vegetação era muito diferente, porque em toda a encosta era possível observar predominantemente gramínea. As poucas árvores que tinham lá eram muito esparçadas entre si e também muito mais secas, não oferecendo sombra para aumentar a umidade das encostas ali. A gente também observou uma maior presença maior variação do uso do solo, com o gado muito mais presente ali, em que eram observadas as marcas da presença desse gado, e também ali havia uma estrada que cortava, bem próxima à nascente, então ali havia a passagem de muitos meios de transporte, muitos carros, então isso podia influenciar a nascente. Aqui, novamente, há pouca variação do solo também, e isso só muda com a aproximação da nascente, em que encontramos novamente o gleissolo e o organossolo, e ali uma vegetação hidrófila, mas ainda assim o gado se aproxima muito mais do que na nascente 01. Já nos testes de condutividade elétrica, em ambas as nascentes a gente pode observar que a maior carga em solução se encontra na superficial estável, em que é a água mais profunda, coletada com o extrator de soluções, porque essa água apresenta resultados maiores é por conta do maior tempo de residência dentro do solo, mantendo ali a água por mais tempo. Em compensação, a água com menor condutividade elétrica foi a água do ambiente lótico, em que a gente pode observar valores mais baixos por conta da constante troca entre o ambiente e a água da nascente mesmo. É possível observar também que em alguns casos não houve a coleta de água por conta da falta de chuva e a falta dessa água em lótico mesmo correndo. Como conclusão, a gente pode observar que, mesmo as nascentes sendo em ambientes muito próximos
e muito semelhantes, ainda assim apresentam diferenças, mostrando como são sistemas complexos e precisam ser cada vez mais estudados para a compreensão. As respostas hidrogeomorfológicas foram influenciadas sobretudo pela forma de uso do solo e características morfológicas locais. Assim, agradecemos pela atenção e apresentamos as referências bibliográficas da pesquisa.